Bom, nós temos muitos assuntos para serem debatidos. Tem a eleição da mesa diretora, e foi uma gestação aí em que a própria oposição estava mais na coordenação do que a própria base do governo. É um fato. É fato. E também 30 dias de governo, quem estava pilotando a articulação, pelo que a gente observa, pelo que sai na imprensa, era a oposição e alguns novos deputados que estavam pilotando a construção da chapa. Não, que ganhou a eleição. Nós temos que perguntar a ele se é verdade. Isso é verdade? Não. Rapaz, olha, ele participou. O que aconteceu, e eu acho que foi um gesto extremamente importante, né, da ex-Frente Popular, vamos dizer assim, porque não existe mais. Mas os deputados que se elegeram no nosso campo, a gente reuniu, foram 11 deputados, e começamos a dialogar. Todo mundo sabe que o sistema da casa é presidencialista. Ou você busca os teus espaços para você poder, as tuas ideias fluir, ou senão você vai ficar a reboque. Porque a oposição tinha maioria, né? Teria ali 12 votos, mais do Andy Lima 13, e nós ficaríamos com 11. Então eles fariam a mesa de qualquer jeito. E a intenção foi chamar os novos deputados e os que se reelegeram para a gente poder discutir a mesa e a gente fazendo uma proposta para buscar um entendimento e a gente poder ocupar o espaço na mesa e eu acho que pela primeira vez na história que eu vejo que a oposição agora tem quatro cargos na mesa e a situação ficou com 5. Geralmente era 6-2, uma coisa nesse sentido. É bom para o poder? Eu acho que é importante, né? Nós precisamos dizer para a sociedade que a gente está unido, a Casa Legislativa está unida. Uma mesa plural é importante, você dizer. Eu acho que equilibra as forças. Até quando, Calegari? Olha, como eu sou novato, eu quero saber até quando vai ficar unida também, né? Assim, mas essa questão da mesa, eu sempre, dentro do nosso grupo lá, do nosso campo de atuação, sempre me deixaram bem à vontade e, inclusive, todos sabem que eu encabecei um movimento sobre a independência dos poderes. Eu sou contra, né? Fui contra esse tempo todo aí a interferência do executivo dentro do legislativo, mas enfim, fui voto vencido dentro do meu grupo e segui a decisão que foi tomada. Da maioria? Sim. Mas Calegari, deputado, eu acho que essa ideia da composição das mesas diretoras nas casas parlamentares ser constituída diretamente proporcional ao tamanho das bancadas é só uma recomendação. Eu dou como exemplo aqui o Sérgio Petecão, hoje senador da República, foi presidente da Assembleia Legislativa do Acre por 4 legislaturas seguidas, quando o partido dele só tinha 2 deputados estaduais. Mas, Narciso, pode fazer uma observação do que você está dizendo? Mas já houve casos dessas constantes interferências jurídicas ou judiciais no Poder Legislativo, de juiz anular eleição de uma Câmara de Vereadores porque não obedecia à proporcionalidade. Você sabe disso, né? Então, a provar que sim, o acordo recentemente feito para presidir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o presidente vai ser do PT. Do PT, que pareça. com o PSL tendo maioria. Mas não precisa ir longe a Câmara Federal. O Rodrigo Maia tem que não é maioria. A maioria é PT, depois PSL. Isso é muito cultural, essa questão de proporcionalidade. Para não ficar aqui falando ao vento, as eleições das casas legislativas, elas se dão dentro do espírito de camaradagem, de persuasão dos seus integrantes. Os blocos se formam, né? Os blocos. Perfeito. Agora, eu tinha aqui uma... Não sei se o Astério vai querer fazer. À vontade. Posso fazer à vontade? Opa, Astério? fica à vontade, Osmir. Nós estamos nos 30 primeiros dias do governo Gladys Cameli. E eu gostaria de ouvir uma avaliação do Tchê e do deputado Calegari de como é que eles estão vendo esses primeiros movimentos. Como eu vejo, que na campanha o discurso é uma coisa. A prática ela é diferenciada. O processo administrativo em si é diferente do que você ir fazer a campanha, de você fazer as promessas na campanha. Quando você chega na prática legislativa, é muito diferente. E aí tem vários exemplos para citar. Eu acredito que o governador Gladys cometeu um erro na reforma administrativa,
que não precisaria ter feito naquele momento. Eu acho que ele poderia ter ocupado o espaço, com 2, 3 meses ele poder acomodar. Por exemplo, eu vim de uma conversa agora na Secretaria, por exemplo, da Indústria e Comércio, onde a ANAC, que é a Agência de Negócios do Acre, ela está vinculada à Secretaria da Fazenda e não está mais à Indústria e Comércio. Você vê que é uma coisa diferente. Ou ela está lá para ser extinta, né? Ou não ela tem tá função nenhuma. Ou não tem função nenhuma. Então, o que acontece? É muito cedo ainda para você poder fazer uma avaliação. Mas a gente, pelo dia a dia, pela imprensa, pelos comentários, você sente assim que tem muito desconforto. Tem muito desconforto. Né? Onde que algumas famílias são mais aquinholadas que outras, alguns problemas nessa ordem. Tanto é que refletiu isso, inclusive, na escolha da mesa diretora da Assembleia, que na realidade vai ser amanhã, mas deve, hoje às 17 horas, já divulgar, né, que é unanimidade, que a própria oposição ela não conseguiu se entender ali devido a talvez outros interesses. Cuidar de um interesse, de ter mais secretaria, de ter mais espaço e acabar deixando... Mas me dá um espaço. Olha, deixa eu te ouvir, não é bom ouvir. Não, devo fazer um acréscimo no que está dizendo. E depois o Calegari complementa com a inteligência que é peculiar. Que lhe é característica. Muito obrigado, Narciso. Porque o mal do Brasil é cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Você mantém as mesmas causas e espera por efeito diferente. A questão do candidato e do eleito, o Barão de Itararé já dizia, querem conhecer o Inácio, ponham no palácio. Quando o caboclo chega no palácio é que ele vai... O problema é que o regime presidencialista, por garantir um mandato ao eleito, ele exagera nas promessas. Promete o que não vai fazer, para quando chega no governo, aí tem que tomar consciência de que é impossível dele prometer. Que a realidade é outra. Então, que a realidade é outra. É por isso que eu sou absolutamente contrário ao regime parlamentarista. Presidencialista. Já no parlamentarismo, o caboclo se elege dizendo, meu projeto é isso. Meu programa de governo. Meu programa é esse. Eu vou executar isso. Se não executar, ele poderá ir dormir como chefe de governo e acordar fora do poder. Sem trauma. É por isso que nós discutimos agora. Eu sou contra o impeachment, porque o impeachment é um processo que demanda anos e anos. Mas é o que o Narciso está dizendo, só para completar, eu acho que hoje, acompanhando os noticiários nacional, né? Esse negócio da reforma da Previdência, porque o Bolsonaro tinha o projeto dele, o PT vinha com o dele, o PDT com o dele, o PDT que está emprestando o nosso projeto hoje para o Bolsonaro. Isso é muito bom. Isso é importante, quer dizer, eu estou dando um discurso aqui que eu vou fazer isso, aquilo, não, mas agora vai buscar um projeto que realmente foi estudado, foi preparado para o Brasil. Você do PDT concorda que a reforma da Previdência é necessária. Mas o único dos candidatos que chegou a detalhar, não detalhar na sua inteireza, mas a insistir na necessidade da reforma da Previdência foi o Ciro Gomes. Foi o Ciro Gomes. Assim, com relação aos 30 primeiros dias de governo, como o Tchê bem colocou, algumas famílias vêm sendo aí bem assistidas. Eu acredito que na campanha o discurso era de mudança e o que a gente se vê agora na prática, como bem falou, quer conhecer Inácio, coloque no palácio, é completamente diferente. A própria postura do MDB em não ser consenso do MDB e o Wagner colocar a Antônia Salles na segunda secretaria, mostra que ali está tendo uma disputa familiar de interesse, visando o interesse individual. O Wagner foi colocado agora, o Fagner foi nomeado no DERACRE, não foi, Tchê? E o Wagner nomeado na assessoria política. E fora isso, a gente vem acompanhando outras famílias sendo aparelhadas no Estado. Eu acredito que em vez de aparelhar famílias, poderiam estar assistindo alguns partidos, inclusive da base do governo, que vem sido deixado de lado, o que vem gerando esse desconforto e descontentamento da própria base do governo. Então, assim, fora isso, tivemos esse problema agora aí com o secretário de polícia, tivemos também dentro da segurança pública um problema com o próprio tenente, né? Está bem atrapalhado esse governo. E se tiver com dúvida, chama o Ribamar, porque o governador a gente não consegue falar. Então vamos tratar tudo com o Ribamar, porque está mais fácil falar com ele do que com o governador. Me deixa, é porque você me dá uma oportunidade.
Não, Narciso, só uma observação. Você fala aqui no programa na hora que você quiser, tá? Não, tá bom. Então, o Calegari, voltamos novamente para a natureza do nosso regime. Quando Nicolas Sarkozy foi eleito primeiro-ministro francês, que ele chegou e perguntou quantos cargos eu tenho para livre negociação. Tinha 100. Porque no regime parlamentarista, o Estado mantém a sua estrutura administrativa. O elemento se imposta e aqueles funcionários experimentados que serviram a N governo continuam. O grande problema é que um Estado do tamanho do Acre, segundo informação do plano de governo formado até que o Osmir participou, o governo do Estado do Acre tinha 6 mil cargos de livre nomeação. Quer dizer, então esses cargos Isso é uma moeda de troca muito grande. Quer dizer, então nós voltamos à mesma origem. O sistema que está instituído no Brasil é quem propicia essas distorções. Sim. Querendo ou não, isso é usado na hora de buscar apoio, né? Enquanto mas o discurso era outro. Não, mas dentro daquilo que o Narciso colocou, realmente foi uma redução drástica na questão de cargo comissionado. Só para ter uma ideia, desses 6 mil que o Narciso se referiu, existente entre secretários adjuntos, SECs, essas gratificações aos efetivos e tais, hoje talvez não chegue a 2 mil. Mas aí tem terço, né? Mas aí, Osmir, tem uma coisa assim. Você sabe que uma arrecadação do Estado, ela gira em torno, em média, de 500 milhões mês. A folha de pagamento, ela consome a metade, 50%. O valor dos 6 mil cargos que está sendo colocado aqui, que eu não sei em números, mas o valor era 13 milhões. Ele não correspondia a 10% do valor da folha. O que está inviabilizando o Estado é a folha de pagamento. Os cargos comissionados ele não inviabiliza. Isso é mais para dar discurso do que na realidade. Se eu tenho 250 milhões de folha e eu tenho 13 milhões, não está dando 10%. E o repasse dos poderes, como é que o senhor vê, deputado? O senhor já está no 4º mandato. Na verdade, o que está acontecendo? Só ampliando essa pergunta que os dois fazem. O tamanho do rombo que o governo está recebendo nesse momento. Vocês do Legislativo já têm essa informação, depois para você dar. Ele na verdade, eu estou estudando e eu estou com os números da dívida do Estado com o governo federal, que é uma coisa que me interessa muito. Porque foi uma dívida contraída em 1990 que foi juntada. Né? Era devia uma coisa aqui, vão juntar tudo e vão fazer uma negociação só que era na faixa de 458 milhões na época. O Estado pagou até 2017, final de 2017, 801 milhões e ainda deve 350. Eu estou estudando ela porque a ideia é fazer um projeto de geração de emprego e renda no Estado viável com o financiamento do governo federal e o governo só fiscalizando. Que aí tem um dinheiro que a gente pode negociar e com discursos dizendo que o Acre lutou para ser do Brasil, que é um Estado menos envolvido, que a gente precisa do apoio do governo federal. Como o Bolsonaro teve a maior votação aqui, eu acho que seria uma coisa bem viável de a gente buscar, de a gente poder tratar. 500 milhões, Astério, 250 folha, 50 milhões mês Previdência, que acredito que são 14.900 aposentados, e esse ano, até o final do ano, deve chegar mais 4 a 5 mil aposentados. Então, o governador Gladys, se desembolsar 50, ele vai ter que desembolsar 70 ou 80. Isso. Mês. E com esse valor, retirando o repasse dos poderes e tudo, não tem dinheiro nenhum para investimento. Não existe investimento, não tem como fazer investimento. E aí, aonde que você vai fazer? Esses cargos, carreiras e salários que foram feitos, está todo mundo querendo já olhando o espaço para poder discutir com o governo já uma reposição salarial, que é de direito, mas olha a situação do Estado. O que eu digo, e um pouco que eu conheço a Assembleia Legislativa, e tenho lá. Os deputados fizeram um gesto na eleição passada, no mandato em outubro passado, que todas as vantagens que existiam no deputado estadual zerou. Hoje nós vamos entrar lá uma lei complementar com o salário. Será que os outros poderes, por exemplo, aí posso botar Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, está fazendo o dever de casa também? Peraí, vocês estão entrando nessa legislatura só com salário? Deputado só com salário, aí a VI, que é uma verba que é licitada,
e a verba de gabinete. Aquela estrutura que os outros têm, os outros poderes, os deputados do Acre E não têm mais. faça ressalva que a verba de gabinete é para contratar funcionário, não é para botar no seu bolso. Não, contratar funcionário. Exato, Justamente, o que o deputado vai botar no bolso é o salário. A Assembleia que contrata. Porque Não é o isso tem deputado. que ser bem explicado à população, porque a imprensa costuma colocar que o deputado ganha 150, 180 mil reais mesmo. É o não custo, é verdade. né? Seria o custo. Mas se você colocar o custo de um gabinete de um juiz, um custo de um gabinete de um procurador, você vai ver que é um custo alto também, né? Eu acho que... Mas, Osmir, deixa eu dar um É que o dado calendário- aqui. o calendário Deixa eu dar não um fala, dado né? aqui do qual eu afirmo e infirmo ser verdadeiro. Quando o estado do Acre foi governado por Orley Cameli, tio do Gladys Cameli, a soma dos repasses transferido às seguintes instituições: Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público, perfazia 10% do orçamento. E eu insulto a consciência de quem quiser ir cotejar esses dados. Hoje, esse montante já perfaz 22% do orçamento do Estado do Acre. Narciso, você é bom de cálculo, a gente quer ouvir o Calegari, deixa eu só fazer uma observação. Correspondia 10% com o Orley. O PIB era o orçamento... Não, também. 10% do orçamento Isso. é 10% Ok. do orçamento. Independe do valor absoluto do orçamento. Isso, pronto. 10%. Ok, Calegari. Assim, Nós estamos conversando sobre o rombo, né? eu estou vendo. Recebido. E mais um que foi deixado para as empresas, né? Que é o Tia tem estudado essa questão dos repasses de investimento para geração de emprego e renda, que foi aquilo que eu trabalhei também ao longo da minha da eleição lá. É o que me preocupa, é o que me interessa. Hoje no Acre nós temos aí mais de 100 mil acreanos querendo uma oportunidade de trabalho, segundo dados do CAGED. Então, assim, se fala muito em agronegócio, eu quero saber o seguinte: o que é que o agronegócio vai abrir de frente de trabalho? E olha que eu defendo o agronegócio, eu acho que o nosso estado tem um potencial imenso para ser trabalhado, mas nesse momento eu preciso saber como que a gente vai fazer para que essas famílias que hoje se encontram em situação de desemprego tenham a oportunidade de levar para casa o arroz com feijão de forma digna e honesta. Você acha que o agronegócio gera pouco emprego? A princípio, sim. Porque hoje, quando a gente vai para o campo, a gente tem um implemento maquinário. Não é mais como antigamente, que era manual, que se empregava. E outra coisa, a gente vai ter que fazer o quê? Um êxodo agora da cidade para o campo, né? Fazer uma inversão. Inversão. Hoje eu estou muito preocupado com essa situação da geração de emprego e renda. O decreto que saiu essa semana, Tchê, me preocupa muito de não pagar as dívidas das empresas da gestão anterior. Por quê? Porque eu estou vendo que novas empresas vão fechar. Fale mais desse decreto, né? Porque é o decreto de contingenciamento, que não... E de fiscalização. Todas as 15% vai ter que ser feito enxugar um pouquinho mais a máquina em 15%, e nenhum dos contratos em aberto da gestão anterior vai ser pago. Vão ser todos enviados para a Controladoria Geral do Estado, depois para a PGE. Ou seja, eu vejo isso como uma medida do governo ganhar tempo. Tudo bem, ganha tempo, mas eu vou falar uma coisa. Secretaria da Fazenda não emite boleto com tempo. Quando tem que enviar o DAS, o DAN, as cobranças, eles não esperam. E cada dia que se passa, a gente paga juros, multas, que chegam na estratosfera. Isso é o que me preocupa, porque temos aí a situação constrangedora hoje dos empresários frente ao governo, né? Inclusive empresários que apoiaram o atual governador, que hoje se sentem apunhalados. Porque, volto a repetir, eu tenho certeza que até o meio do ano a gente vai ter aqui uma baixa empresarial grande. Só no ramo dos terceirizados são mais de 10 milhões de prejuízo, sem expectativa de recebimento. Há 4 anos... Isso envolve quantos funcionários, mais ou menos? Isso daí vai chegar seguramente aí numa esfera de 6 a 7 mil funcionários. Mas, Tá? deputado, eu acho que foi muito presunçosa a primeira pergunta feita hoje aqui para vocês, para avaliar os primeiros 30 dias do governo Gladys Cameli.
E por que presunçosa? Porque qualquer estado do Brasil hoje, indistintamente, está em situações aflitivas. E 7 deles já recorreram ao estágio de calamidade financeira. Calamidade pública financeira. Então eu acho que qualquer avaliação que se faça desses primeiros 30 dias, ela é temerária. Sim. Ela é temerária. Ela é temerária. Porque, quem sabe, o Estado não esteja dando um passo atrás para dar 2 à frente. É o que eu verdadeiramente espero. Hein? Então é isso. Eu vou chamar o intervalo. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já para o segundo bloco com Tribuna Livre. Já.